Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ou boa noite ou bom dia, dependendo do horário em que você vê esse vídeo. Hoje faremos a leitura de mais um informativo de jurisprudência comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site de Dizer o Direito. Antes de começar, como de praxe, já gostaria de pedir para você deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar nos comentários o seu feedback, dizendo o que você achou. Isso contribui bastante para o canal e nos ajuda muito a poder continuar postando conteúdos jurídicos para vocês. E também gostaria de dizer que, assim como temos esse vídeo aqui de informativo de jurisprudência, temos também outros vídeos, todos em uma playlist criada especificamente para facilitar o seu estudo, né, para que você possa encontrar com mais facilidade os conteúdos. Então dá uma olhada na nossa playlist, temos também playlists de leituras da Lei Seca e outras playlists aí com conteúdos que podem te interessar e te ajudar nessa jornada, tudo bem? Então vamos aqui para a leitura do nosso informativo. Lembrando que essa é a versão resumida, então qualquer dúvida, dá um pulinho lá no site Dizer o Direito e baixa também a versão completa para você poder ver com mais detalhes, né? Cada conteúdo, cada julgado e tudo mais, tudo bem? Então vamos começar aqui com o direito administrativo, falando de servidores públicos. Ausente a efetiva mudança de residência para a sede do CNJ e fim do seu mandado junto a este mesmo conselho, o magistrado não fará jus à ajuda de custo para despesas de retorno ao seu domicílio funcional de origem. Baixa relevância para concursos. O direito à ajuda de custo para despesas de transporte e mudança pressupõe que o magistrado, no interesse da administração, tenha se deslocado a serviço para exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. No caso concreto, o juiz do trabalho vinculado ao TRT da 12ª Região foi nomeado como conselheiro do CNJ. Ele, contudo, efetuou mudança de domicílio para Brasília, Distrito Federal, mas sim para o município de Vargem Grande Paulista, São Paulo, restando caracterizado tratar-se de escolha pessoal, não havendo previsão para pagamento de ajuda de custo nessa hipótese, porque a lei exige que a mudança tenha sido feita em atendimento ao interesse público. Direito do consumidor. Conceito de consumidor. Não há relação de consumo em contrato de seguro de responsabilidade civil de conselheiros, diretores e administradores de sociedade empresária, seguro RC-DIO. No seguro RC-DIO, a empresa ou os próprios administradores contratam a seguradora para que ela arque com o pagamento das indenizações, caso o administrador seja responsabilizado por algum ato praticado durante a sua gestão. Esse tipo de seguro constitui instrumento de preservação do patrimônio individual dos que atuam em cargos de direção, segurados, o que acaba por incentivar gestões corporativas inovadoras e mais flexíveis, as quais ficariam comprometidas ou engessadas com a possibilidade sempre reinante de responsabilização civil ou de abertura de processo administrativo sancionador da CVM. Desse modo, esse contrato beneficia diretamente a atividade fim da pessoa jurídica, protegendo e incentivando seus gestores a atuar em prol dos seus interesses. Logo, não se aplica ao CDC, porque a sociedade empresária segurada não atua como destinatária final do seguro, utilizando a proteção securitária como insumo para suas atividades e para alcançar melhores resultados societários. Contratos bancários. Não é possível o ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. Assunto já apreciado no informativo 733 do STJ. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. Caso concreto, a parte autora ajuizou a primeira ação pedindo a devolução em dobro de todos os valores pagos com as tarifas declaradas nulas. Nessa ação é possível concluir que o pleito abarcou também os encargos incidentes sobre as respectivas tarifas. Se a parte eventualmente esqueceu de deduzir, de forma expressa, a pretensão de ressarcimento dos juros remuneratórios que incidiram sobre
as tarifas declaradas nulas na primeira ação, não poderá propor nova demanda com essa finalidade, sob pena de violação à coisa julgada. O acessório, juros remuneratórios incidentes sobre a tarifa, segue o principal, valor correspondente à própria tarifa, razão pela qual o pedido de devolução de todos os valores pagos referentes à tarifa nula abrange, por dedução lógica, a restituição também dos respectivos encargos, sendo incabível, portanto, nova ação para rediscutir essa matéria. Desse modo, a declaração de ilegalidade de tarifas bancárias, com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente em ação ajuizada anteriormente com pedido de forma ampla, faz coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros remuneratórios incidentes sobre as referidas tarifas. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. Direito processual civil. Jurisdição voluntária. A condenação em honorários advocatícios de sucumbência no procedimento de jurisdição voluntária. No procedimento de jurisdição voluntária, em regra, não há litígio. Como não há litígio, não há, em regra, condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O vetor primordial que orienta a imposição ao pagamento de verba honorária sucumbencial é o fato da derrota na demanda, cujo pressuposto é a existência de litigiosidade, a qual, em regra, não há em procedimento de jurisdição voluntária. Vale ressaltar, contudo, que no procedimento de jurisdição voluntária pode surgir litígio, mudando-se, neste caso, a aplicação de princípios que passam a ser os mesmos da jurisdição contenciosa, admitindo-se, inclusive, a reconvenção. Nessa hipótese, passa a ser possível, em tese, a condenação em honorários advocatícios. Em procedimento de jurisdição voluntária, quando a parte ré concorda com o pedido formulado na inicial, mas formula pedido autônomo, 1. Se o juiz não admitir o pedido autônomo como reconvenção e julgar apenas a pretensão autoral, não serão devidos honorários de sucumbência. 2. Se o juiz admitir o pedido autônomo como reconvenção e julgar ambas as pretensões, serão devidos honorários de sucumbência apenas na reconvenção, e desde que configurado litígio quanto à pretensão reconvencional. Intimação. É válida a intimação realizada em nome de advogado constituído nos autos, se os poderes a ele outorgados tiverem sido subestabelecidos com reserva. Importante: atenção na prática forense. Caso hipotético: Regina ajuizou ação contra João. O advogado de Regina, constituído por procuração devidamente outorgada, era Paulo. Paulo fez um subestabelecimento com reserva ao advogado Marcelo. Regina foi intimada para regularizar uma falha processual. Essa intimação foi feita em nome de Paulo, o advogado originário. Como Paulo não estava mais acompanhando esse processo, ele acabou não vendo a intimação. Regina recorreu alegando a nulidade da intimação feita porque foi feita em nome do antigo advogado, quando deveria ter sido realizada em nome do atual causídico. A intimação foi válida. A intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o subestabelecimento foi feito com reserva de poderes e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico. Honorários advocatícios. Se a sentença foi proferida ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a condenação em honorários advocatícios devem seguir as regras previstas neste diploma. Assunto já apreciado no informativo 756 do STJ. A sentença é o marco temporal para a delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, de maneira que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos eventualmente interpostos. Bem importante esse julgado para fins de prática jurídica. Honorários advocatícios. É possível que o advogado, no cumprimento de sentença no qual está cobrando os honorários advocatícios sucumbenciais, consiga a penhora
de parte dos valores depositados na ação de conhecimento como caução, contra cautela, pela parte contrária ao seu cliente. Caso adaptado, a empresa Delta Factoring levou a protesto uma duplicata cuja devedora era a empresa Alfa. A Alfa não concordou e ajuizou a ação, pedindo a sustação desse protesto e a declaração de nulidade do título de crédito. Alfa depositou caução de R$ 100.000 a título de contracautela, artigo 300, parágrafo 1º do CPC. Ao final da tramitação, o juiz julgou o pedido improcedente, condenando a Alfa a pagar 10.000 de honorários advocatícios em favor do advogado da Delta Factoring, Dr. Paulo. Paulo ingressou com o cumprimento de sentença, cobrando o valor dos honorários e pediu a penhora da parte da caução depositada pela Alfa a título de contracautela na ação de sustação de protesto. Essa penhora é possível. Ação rescisória. Em ação rescisória, o depósito prévio não pode ser realizado por outros meios, senão em dinheiro. Importante: o artigo 968, inciso 2 do CPC, determina que o autor da ação rescisória deverá realizar um depósito no valor de 5% do valor da causa. Essa quantia se converterá em multa e será revertida em favor da parte contrária, caso a ação rescisória por unanimidade de voto e seja: a. declarada inadmissível, b. julgada improcedente. O depósito prévio de que trata o artigo 968, inciso 2 do CPC, precisa ser obrigatoriamente em dinheiro. O artigo 968, inciso 2 do CPC, utiliza o verbo depositar e o objeto direto importância, razão pela qual se pode concluir que ele se refere à quantia em espécie, dinheiro. Logo, é inviável a sua ampliação para se permitir o depósito por outros meios que não sejam em dinheiro. Se a intenção do legislador fosse admitir outros meios, isso teria ficado mais claro, como foi feito, por exemplo, na redação do parágrafo 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil de 2015. Mandado de segurança. É possível desistir do mandado de segurança sem a aquiescência da autoridade coatora, mesmo após sentença de mérito contrária ao impetrante, desde que antes do trânsito em julgado. Importante: é lícito ao impetrante desistir da ação de mandato de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora, e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado, ainda que lhe seja desfavorável. O STF, no RE 669.367 do Rio de Janeiro, tema 530, firmou tese segundo a qual a desistência do mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante. Pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado, e sua homologação não depende da anuência da parte contrária. Direito penal. Dosimetria da pena. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com qualificadora do motivo fútil, deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras. Importante: compare com o informativo 745 do STJ. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, já que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu. Artigo 67 do Código Penal. Direito Processual Penal, ANPP. O ANPP aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964 de 2019, mas desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Importante: assunto já apreciado no informativo 683 do STJ. O Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, inserido pela Lei nº 13.924 de 2019, aplica-se retroativamente desde que não tenha havido recebimento da denúncia. Veja, gente, só uma observação muito importante sobre esse julgado. Aqui ele fala desde que não tenha
havido o recebimento da denúncia. Então, fique atento, porque isso é diferente do oferecimento da denúncia, tudo bem? Inclusive, há crimes em que, após o oferecimento da denúncia, o rito processual prevê a notificação das pessoas para apresentar uma defesa preliminar e tão somente após estas o recebimento. Entendeu? Então pode acontecer sim de ter, em alguns casos, um lapso temporal não tão curto entre o oferecimento e o recebimento da denúncia, o que é bastante relevante para a análise do caso concreto. Pontuado isso, vamos seguir aqui com as nossas leituras. Falando agora de competência. Compete à Justiça Federal julgar falas de cunho homofóbico divulgadas em perfis abertos do Facebook e do YouTube. Importante. Compete à Justiça Federal processar e julgar o conteúdo de falas de suposto cunho homofóbico divulgadas na internet, em perfis abertos da rede social Facebook e na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube, ambos de abrangência internacional. Competência. Competência no caso da Operação Hemorragia. A descoberta fortuita de crimes no bojo de operações investigatórias complexas não pode ter como desdobramento a criação de juízo universal, definido de forma anômala, em violação ao princípio do juiz natural. No âmbito da Operação Alcatraz, o juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis autorizou diligências que, fortuitamente, revelaram indícios de outros crimes apurados em outra operação, Operação Hemorragia. O fato de descoberta fortuita ter ocorrido a partir das decisões da Primeira Vara Federal de Florianópolis não faz com que ele seja obrigatoriamente competente para julgar os demais fatos descobertos. A verificação dos crimes no mesmo contexto fático configura mera descoberta fortuita, não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles. Audiência de instrução. Se o Ministério Público não comparece na audiência para a oitiva de testemunhas de acusação, o magistrado não pode formular perguntas diretamente a estas, porque estaria assumindo a função precípua do parquê. Importante: no caso concreto, o membro do Ministério Público, mesmo tendo sido intimado, sem qualquer justificativa, deixou de comparecer à audiência para a oitiva das testemunhas. Diante disso, o magistrado tinha duas opções válidas. 1. Suspender a audiência e designar nova data para o ato. Ou 2. Realizar a audiência mesmo sem a presença do MP. E, neste caso, abster-se de fazer perguntas às testemunhas arroladas pela acusação. Na situação concreta, contudo, o próprio juiz fez todas as perguntas para as testemunhas de acusação. Em razão disso, o STJ reconheceu que houve nulidade. O fato de o Ministério Público não ter comparecido à audiência de instrução não dá à autoridade judicial a liberdade de assumir a função precípua do parquê. Emendatio libelli, sentença. Em caso de emendatio libelli, é desnecessário o aditamento à denúncia. Importante: é lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal, emendatio libelli, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento, o que se exige na mutatio libelli do artigo 384 do Código de Processo Penal. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de um magistrado singular, nos termos do artigo 383 do CPC, ou melhor dizendo, do CPP, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Execução penal. A pena integralmente cumprida não interfere nos cálculos de benefícios em nova execução penal. Quando houver condenação por mais de um crime contra a mesma pessoa, incide o artigo 111 da LEP. O juiz observa o saldo da sanção a cumprir após eventual detração ou remissão, determina o regime prisional e então elabora o cálculo de benefícios. Como a contagem incide sobre as guias reunidas para resgate
preferencialmente em sua ordem cronológica de distribuição, a estimativa terá como marco inicial a data da primeira prisão do reeducando, interrompida pela última falta grave, no caso de progressão de regime, pois nesta data começou o cumprimento da execução unificada, sopesado o artigo 42 do Código Penal. Se a primeira execução do paciente foi extinta meses antes da formação da culpa do segundo processo, sem continuidade com a guia atual, a sanção integralmente resgatada no outro tempo não orienta nem tem reflexos nos cálculos de pena aplicada na última sentença, única em cumprimento, porque não existiu a soma ou unificação de que trata o artigo 111 da LEP. Direito tributário, imposto de renda. A indenização correspondente à variação do preço da participação acionária e das bonificações são indenizações a título de lucros cessantes correspondentes ao ganho de capital e devem ser tributadas pelo imposto de renda. O ganho de capital, artigo 43, inciso 1 do Código Tributário Nacional, CTN, é, em regra, aferido a partir da diferença entre o custo de aquisição e o valor de alienação. O preço de aquisição corresponde ao valor pago pelo adquirente para a aquisição da participação acionária que não lhe foi entregue, e o preço de alienação correspondente ao valor da participação acionária entregue posteriormente pela empresa ao adquirente em razão do comando dado na ação judicial em que foi vencedor. O imposto de renda deverá incidir sobre essa diferença, se houver, pois ela indica ganho de capital, lucro cessante. Se não houver diferença, a verba é meramente indenizatória, a título de dano emergente, pois significa apenas a substituição de um capital por outro equivalente de forma tardia. Dessa forma, a indenização correspondente à variação do preço da participação acionária e das bonificações são indenizações a título de lucros cessantes correspondentes ao ganho de capital e devem ser tributadas pelo imposto de renda, posto que são consideradas rendimento bruto consoante os artigos 3º, 16 e 19 da Lei nº 7.713 de 88. ISS. Mesmo que uma sociedade de advogados seja especializada nas atividades de arbitragem, isso não serve para descaracterizar sua natureza de sociedade uniprofissional, podendo ela ser beneficiada pelo regime especial de recolhimento do ISS previsto no Decreto-Lei 406 de 68. Atenção PGM, ou seja, Procuradoria-Geral do Município. O tratamento privilegiado previsto no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com a atuação direta dos sócios, com responsabilidade pessoal destes e sem caráter empresarial. No caso concreto, os sócios da sociedade são advogados e não árbitros, e o objeto social é o exercício da advocacia. A despeito disso, eles exercem a arbitragem como atividade jurídica, sendo que a Lei nº 8.906 de 94 permite que o advogado postule em juízo ou fora dele, artigo 5º, inclusive em atividades de arbitragem. Imposto de renda. É possível a dedução dos juros sobre o capital próprio, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que seja de exercícios anteriores. Isso porque a legislação não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores. Somente para concursos que exijam IRPJ de forma muito aprofundada. O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles períodos, conforme a variação pró-rata da taxa de juros de longo prazo sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor correspondente a 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% dos lucros acumulados e reserva de lucros. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Como eu já comentei, se gostaram, por favor, deixe o seu like, contribui bastante
com o canal e também dê uma olhadinha em outros vídeos jurídicos que podem ajudar nas suas provas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!